muito boa tarde, terça-feira, dia 27 de julho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado e temos muita coisa para falar, portanto sem mais demoras, nem vou falar do novo podcast do 00, preparadinho aí, já está a bombar quase quinta-feira sobre Fantasy, nem vou falar disso, nem vou lembrar-vos que há esse podcast. O que eu vou falar é de Gabriel, estranhamente ou não, é um jogador que já teve, se calhar, o seu tempo no Benfica. Está a treinar à parte, foi riscado do plantel de Jorge Jesus e, naturalmente, já tem possível destino. Ora, segundo a imprensa nacional, nomeadamente o jornal A Bola, o Spartak Moscovo, orientado por Rui Vitória, e vamos falar de Rui Vitória mais à frente, é o mais forte pretendente e já terá mesmo apresentado uma proposta ao Benfica a rondar os cerca de 6 milhões, o Benfica quer 10. Há também a questão do Alavés, que está também atento aí à situação do Gabriel, e portanto, mais cedo ou mais tarde, imagino que Gabriel vai sair do Benfica. O que é certo é que não entra nas contas de Jorge Jesus para a próxima temporada. Ainda na imprensa de hoje, a questão do Odisseias Vlachodimos, o Lille continua à procura de reforçar a baliza, depois de ter perdido o seu guarda-redes titular para o Milan. Falou-se do Sérgio Rico, mas que entretanto já é uma hipótese que já caiu, e agora aparece a possibilidade, e já tinha aparecido ontem, de Vlachodimos. Segundo o jornal A Bola, o campeão francês apresentou uma proposta ao Benfica de empréstimo com opção de compra, pagando a totalidade do ordenado, mas a SAD encarnada prefere um negócio que envolve uma venda definitiva e terão mesmo apontado para os 20 milhões de euros, um valor que, para já, o Lille ainda não se mostrou disponível para pagar. Ora, Vlachodimos, há alguma indefinição para perceber quem será o guarda-redes titular a arrancar a época do Benfica. Recorde-se que no ano passado o Vlachodimos começa a época, é depois ultrapassado pelo Elton Leite, e depois até tem ali uma situação onde critica as opções de Jorge Jesus, chegou mesmo a estar ali um bocadinho à parte, e portanto gerou-se ali um desconforto, mas pelo menos para já está na luta com o Elton Leite para a baliza do Benfica. Vamos ver o que é que vai então acontecer. Ainda no Benfica, mais duas coisinhas. A primeira é uma novela bem curtinha, uma espécie de mini novela, mas que não teve um final feliz para o Benfica. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, e falamos da novela Caio Jorge. Nós já tínhamos falado aqui que o presidente do Santos, ou o diretor desportivo, já não me lembro, presidente, tinha dito que realmente o Benfica e o Santos estavam a negociar. Isto porque o Caio Jorge terminava contrato e o Santos ainda estava aqui a tentar encaixar alguma coisa. Eram 3 milhões de euros, era também o passe do Germán Conte e do Ioni Gonzalez, e ainda a questão do Gilberto. O que é certo é que a Juventus ultrapassou isto tudo, ultrapassou o Benfica, ultrapassou o Santos e foi diretamente falar com o Caio Jorge, e houve mesmo uma, segundo a imprensa geral e também a imprensa nacional, a Juventus ultrapassou tudo isto e falou diretamente com o Caio Jorge e já tem pré-acordo com o jogador vai sair em princípio do Santos para arrumar às Juventus no final do ano. O Benfica ainda tentou aqui intrometer-se, mas realmente era um jogador que tinha muito mercado, nomeadamente na Itália. Falava-se também do Milan, mas a Juventus acaba por ganhar esta corrida. É uma novela que foi curtinha, era um reforço muito interessante para o Benfica, eu falei disso ontem, mas aparentemente não se vai desenrolar a favor dos encarnados. Há ainda a questão de Gedson e o treinador do Galatasaray, aqui numa conferência de imprensa de antevisão a um jogo da Liga dos Campeões frente ao PSV, foi questionado sobre a questão do Gedson, não vai, não vai. O próprio presidente e os diretores desportivos do Galatasaray já tinham dito que realmente havia aí negociação, mas segundo o treinador, o Benfica não quer, ou terá dado informação ao Galatasaray de que não quer perder o Gedson este ano, e que por isso as negociações estão bastante complicadas para a equipa turca. Vamos ver, Gedson tem andado aí emprestado nos últimos tempos. Vamos ver se terá aqui uma nova oportunidade no plantel do Benfica. Saltando agora para o Futebol Clube do Porto,
Vamos até à Rússia, falar então de Rui Vitória, como eu tinha dito, isto porque a imprensa russa, nomeadamente o Sport Express, o Spartak de Moscovo, está interessado no Manafá, já terá feito até uma ligeira abordagem ao Futebol Clube do Porto para perceber quanto é que os Dragões queriam pelo Manafá. Aparentemente terão ficado surpreendidos pelo alto valor, não se sabe quanto é que o Futebol Clube do Porto pediu, mas esta é a informação que vem da Rússia. Saltando para o Sporting, dizer que o Feyenoord ofereceu 4 milhões de euros por Sporar, o Sporting quer mais, quer cerca de 7 milhões e meio e, portanto, vamos ver, é quase o dobro daquilo que o Feyenoord apresentou. Sporar é também uma novela já bem longa, o avançado esloveno parece que não, aliás, não conta mesmo para Ruben Amorim e o Sporting está a tentar colocar. Há também aqui outros clubes, nomeadamente o CSKA de Moscovo, nomeadamente também o Fenerbahçe. Já houve aí propostas de empréstimo, também propostas de transferência. Vamos ver se o Sporting consegue resolver este dossiê. Dizer ainda que o Antunes vai rescindir com o Sporting e rumar ao Paço de Ferreira, voltar assim uma espécie de regresso a casa. Recorde-se que Antunes explodiu, entre aspas, mas pelo menos deu-se a conhecer um bocado no futebol no Friamundo e depois no Paço de Ferreira. É depois quando salta do Passos para a Roma. O jogador que no ano passado foi sempre segunda opção, naturalmente para o Sporting que tinha o Nuno Mendes. Agora com a chegada do Ruben Vinagre ainda menos espaço teria e naturalmente com 34 anos já longe do seu melhor fulgor, vai então aparentemente rescindir contrato e rumar ao Passos de Ferreira, regressando assim a um clube que tão bem conhece e onde já tinha estado por 2 vezes. Também vai sair do Sporting, mas este por empréstimo. Eduardo Quaresma foi oficializado como jogador do Tondela. O 0-0 já tinha noticiado até em primeira mão há uns dias e agora treinou já esta terça-feira e foi apresentado como reforço do Tondela. Eduardo Quaresma tem então uma temporada para jogar no Clube Beirão, para mostrar ao Sporting realmente que está pronto depois para assumir um lugar na defesa de Ruben Amorim. Dizer ainda que o Vizela anunciou reforço, nomeadamente Claudemir, que está de regresso ao futebol português depois de ter estado 2 temporadas ao serviço do Sporting de Braga, em 18-19 e depois metade da temporada 19-20. Está de regresso, assinou o contrato de uma época com outra de opção. Ele estava livre depois de ter saído do Sivasspor da Turquia. Reforço interessante para a equipa do Vizela. Dizer ainda que o Pedrão vai reforçar o Portimonense. Falamos de um jogador que no ano passado esteve no Nacional da Madeira e esteve lá na altura emprestado pelo Palmeiras e agora será também novamente emprestado pelo Palmeiras até junho de 2022. Dizer ainda que a chegada de Pedrão faz com que o compatriota Lucas Tagliapietra deixe o Portimonense para rumar ao Penafiel. Segundo o jornal A Bola, será uma rescisão uma espécie de rescisão com o Portimonense a ficar com 50% dos direitos económicos do jogador, com o Central a ir jogar então para o Penafiel. O Boa Vista assegurou a contratação de Gaius Makouta, um jogador que pertencia ao Sporting de Braga, mas que tinha estado emprestado ao Beroy da Bulgária. É um médio de 24 anos que assina até 2024. Boa Vista não está propriamente fácil a preparação da época, com muitos jovens, poucos reforços e algumas saídas importantes. Dizer ainda que o Jornal A Bola dá garantia de que o Alfa Semedo vai ser reforço do Vitória de Guimarães. Falamos de um empréstimo com uma opção de compra de 1,1 milhão e meio, não é 1 milhão e meio. Uma oficialização que poderá acontecer nos próximos dias. O Alfa Semedo, que acaba por não se conseguir impor no Benfica, andou por aí emprestado ao Nottingham Forest, ao Reading, ao Espanhol, vai ter agora um novo empréstimo com uma opção de compra. Olhando lá para fora, falar então do Diego Rico, já tínhamos falado aí dessa questão do tal guarda-redes. É reforço da Real Sociedade. O guarda-redes, peço desculpa, o defesa. Estava aqui a fazer confusão. Defesa esquerda de Diego Rico. É reforço da Real Sociedade,
um reforço importante, um reforço interessante, até para um clube que vai estar nas competições europeias. O Diego Rico estava no Bournemouth, no Championship, um jogador que esteve aí bem no futebol inglês, e agora vai regressar de Espanha para reforçar a Real Sociedade. Assinou contrato até 2023. Dizer ainda que Jovetic é reforço do Hertha de Berlim. Falamos de um jogador já veterano, como passa o tempo, não é? Stefan Jovetic, quando ele apareceu ali na Fiorentina, grande craque, é então reforço do Hertha de Berlim. É um jogador que tinha terminado contrato com o Mónaco, quando esteve nas últimas 4 temporadas. Nunca realmente atingiu aquele fulgor que se imaginava quando saiu da Fiorentina. Esteve na altura no Manchester City, depois ainda passou pelo Inter, andou pelo Sevilha e agora nos últimos anos no Mónaco. Agora é reforço do Hertha de Berlim, do futebol alemão. Assinou contrato até 2023 com mais um ano de opção de compra. O Hertha, que tem-se reforçado aí para a equipa de Niko Kovac, por exemplo. Kevin Prince Boateng é reforço também desta equipa. Dizer ainda que a Atalanta contratou o Pezzella, que nós falámos aqui algumas vezes, que estava nas cogitações do Futebol Clube do Porto, defesa esquerdo do Parma. Falamos de um empréstimo com uma obrigação de compra, reforço interessante para a equipa do Parma. Não se sabe ao certo os valores, vamos ver. É uma opção de compra que passa a ser definitiva caso ele faça 20 jogos ou caso a Atalanta se qualifique para a Liga dos Campeões. Dizer ainda que Toby Alderweireld deixa o Tottenham e ruma ao Qatar, ao Al Duhail. Falamos de um defesa central já muito experiente que rendeu ainda assim 15 milhões de euros. Estava no Tottenham desde 2015. Fez ali na altura ele chegou do Atlético Madrid, tinha estado emprestado ao Southampton. Fez ali muitas vezes a dupla de centrais com o Vertonghen, que agora está no Benfica, e é um jogador que também já com alguma veterania dá assim um passo para uma liga mais exótica. Ainda assim, 32 anos, acaba por ser se calhar um bocadinho surpreendente. Nuno Espírito Santo perde um experiente, ele que era até um dos capitães da equipa. Dizer ainda que o Chelsea quer Koundé, falamos de Julius Koundé do Sevilha, um jogador que nos últimos anos se afirmou como uma das grandes figuras do futebol do Sevilha, e segundo a imprensa nacional, a imprensa internacional e a imprensa inglesa, já há mesmo conversas. O The Guardian diz que já há aqui uma série de negociações, que já haverá mesmo ali um contrato até 2026. E poderá haver aí uma inclusão no negócio do Emerson Palmieri. Vamos ver tudo como é que será esta situação. Certo é que o Chelsea quer Julius Koundé, internacional francês. Para fechar, dizer que o PSV oficializou a saída do Maaland para o Dortmund. Daniel Maaland é então reforço do Borussia Dortmund. Aliás, ele já estava a treinar lá e portanto a oficialização era apenas uma questão de tempo. E o avançado de 22 anos, que esteve 4 anos no PSV, vai agora então para o Dortmund, que continua o seu trajeto em apostar neste tipo de jogadores, jovens promessas, mas já não é jovens promessas que ainda não mostraram grande coisa, é mesmo jovens promessas que já mostraram que realmente vão ser figuras, naturalmente, não é? O Haaland, agora o Sancho, que saiu para o Manchester United, portanto o Brandt, o Bellingham, portanto uma série de jogadores. O Dortmund tem atacado esse tipo de contratações e com algum sucesso, ainda que na Alemanha seja difícil competir com o Dortmund. Mas, por exemplo, falamos de um jogador que nos últimos 2 anos fez 44 golos em 69 jogos, portanto ótimo aproveitamento do Maaland, e agora é reforço do Borussia de Dortmund. Está então tudo visto no mercado desta terça-feira. Voltaremos amanhã. Já sabe, pode nos seguir em todas as plataformas de podcasts, também no site do 00, também no YouTube. A mim pode-me seguir no Twitter, meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.